Boa noite a todos, meu nome é André Ribeiro, eu sou um dos sócios gestores da Brasil Capital. Espero que todos estejam bem. Meu objetivo aqui é falar do desempenho da Bolsa e dos mercados financeiros ao longo dos últimos meses e, ao mesmo tempo, colocar as perspectivas para 2021. Em primeiro lugar, é importante destacar a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, que gerou uma busca por ativos e moedas de risco ao longo dos últimos meses. Isso porque, via de regra, os democratas, partido do Joe Biden, historicamente são a favor de expansão fiscal e de relaxamento monetário. E isso, em tese, aumenta o déficit fiscal dos Estados Unidos ao longo dos próximos anos e faz com que a moeda americana se fragilize ante a moeda de outros países desenvolvidos, mas também em relação a países emergentes. E junto com esse movimento vem uma valorização das commodities. Em relação ao Brasil especificamente, existe uma preocupação muito grande em relação à ruptura eventual do teto de gastos e a eventual perda de austeridade fiscal por parte do governo ao longo de 2021. A gente tem que deixar muito claro aqui que é necessário, muito necessário, que o Brasil respeite, a equipe econômica respeite o teto de gastos e siga com a austeridade fiscal, que era imperativo do governo até 2019. Evidentemente, nós tivemos que ajudar os mais fragilizados em 2020, mas em 2021 é um ano de volta à austeridade fiscal e diminuição do déficit fiscal brasileiro para que não haja um repique nas expectativas inflacionárias. Então, a parte macroeconômica do país tem que ser acompanhada com muito cuidado, especialmente o respeito ao teto de gastos e expansão fiscal, com eventual aumento de juros e repique inflacionário. Em relação ao mercado de ações, existe uma visão construtiva da Brasil Capital por alguns aspectos. Em primeiro lugar, as commodities estão num patamar bastante alto e isso é extremamente relevante para o país. A gente pode estar falando de soja, milho, açúcar, grãos, mesmo petróleo em reais, celulose, uma série de commodities brasileiras estão propiciando aos seus produtores um nível de rentabilidade nunca antes visto. Isso é muito positivo para o país como um todo, para a arrecadação do país, para as regiões dessas companhias, especificamente para a geração de emprego e de negócios nas regiões em que essas companhias estão localizadas. Em segundo lugar, a gente tem uma taxa de juros historicamente muito baixa, de 2%. Ainda que no ano que vem as taxas de juros caminhem para 3%, 4% ou 5%, é um patamar historicamente muito baixo. Por que isso é relevante? Porque isso induz o crescimento e os investimentos em setores como infraestrutura e construção civil. E a construção civil é um dos indutores relevantes do emprego e do crescimento econômico do país. Portanto, commodities num patamar alto e taxas de juros baixas, induzindo o crescimento da construção civil, são condições que podem gerar um dinamismo maior para a economia brasileira ao longo de 2021. Além disso, a gente tem um mercado de capitais pujante. A verdade é que uma série de empresas foi capaz de levantar capital ao longo dos últimos trimestres em bolsa. E por que isso é relevante? Porque essas empresas elas levantam capital e reempregam na economia em projetos de crescimento, em aceleração de fusão, em aceleração de internacionalização, em digitalização, contratação de gente, enfim. Isso tudo gera um dinamismo maior para a economia brasileira. Então, o mercado de capitais pujante, dinâmico, é extremamente relevante e dá o tom para a economia brasileira, pode dar o tom para a economia brasileira também ao longo de 2021. E em quarto lugar, possivelmente a gente vai ter as vacinas surgindo e disponíveis para os brasileiros ao longo do primeiro semestre de 2021 e isso deve gerar um otimismo adicional com a reabertura da economia. Portanto, commodities num nível alto, taxas de juros num nível baixo, um mercado de capitais pujante, uma vacina trazendo otimismo adicional, somadas ao que é mais importante, que a taxa interna de retorno do nosso portfólio, prevista para os próximos 3 anos, podem ditar a valorização do Brasil Capital 30 FIA
ao longo dos próximos trimestres. A gente enxerga uma taxa interna de retorno para o nosso portfólio, quer dizer, olhando especificamente para cada uma das empresas do nosso portfólio e para o portfólio como um todo, a gente enxerga uma taxa interna de retorno de 23% ao ano para os próximos 3 anos, um patamar bastante relevante e acima da média histórica observada dos últimos 10 anos, em torno de 20% ao ano. Portanto, o dinamismo da economia somado a uma taxa interna de retorno do nosso portfólio, quer dizer, as empresas do nosso portfólio com a possibilidade de prover retornos para os investidores de, na média, 23% ao ano pelos próximos 3 anos, nos deixam bastante construtivos para investimentos no Brasil Capital 30 ao longo dos próximos trimestres. É bem da verdade que a gente deve, de novo, ter um olhar muito atento ao teto de gastos, à austeridade fiscal do governo, enfim, aos rumos da política econômica, ao foco muito grande em contenção de inflação, mas a gente acha que, historicamente, o Brasil ele flerta com pessimismo sobre aspectos macroeconômicos, mas, no fim das contas, acaba tomando algumas decisões corretas. Portanto, a gente entende que esse teto de gastos ele vai ser cumprido e as taxas de juros vão aumentar, vão subir de patamar, mas não fora de controle, com uma inflação que deve estar em torno da meta, tá? Sob o ponto de vista de portfólio, que é extremamente relevante citar, a gente tem exposições relevantes. A Cosan, a B3, a Magazine Luiza, Magalu, a Natura e a Suzano. São os 5 principais investimentos do fundo. O Cosan vai passar ao longo dos próximos 2 meses por uma reestruturação societária que vai simplificar a companhia. E isso vai fazer com que a liquidez das ações de Cosan aumente ao longo dos próximos 2 ou 3 meses, o que é muito relevante para a empresa em bolsa, e também essa reestruturação vai trazer maior transparência para os investidores dos negócios, ainda maior transparência para os investidores e simplificação dos negócios da Cosan. A B3 tem se beneficiado pesadamente dessa queda de taxa de juros e busca por ativos mais sofisticados, portanto a gente continua construtivo com investimento em B3, com espaço para que a empresa entregue lucros crescentes. Magalu, apesar da alta relevante esse ano, a gente continua entendendo que a digitalização do varejo brasileiro e da experiência do consumidor são bastante relevantes e são uma tese de crescimento secular, e além disso a empresa tem alocado capital do seu balanço de maneira muito inteligente em, por exemplo, empresas de logística ou empresas financeiras que vão formar esse ecossistema entre compradores, vendedores, a empresa logística, a empresa financeira, o que vai fazer com que a Magazine Luiza seja uma das vencedoras nesse mercado. Natura, também sendo uma posição relevante, fez uma fusão com a Avon e já tem melhorado os resultados da Avon de maneira bastante relevante, com queda de custos, melhoria na logística da Avon e relançamento da marca. E além disso, a Natura, com o social selling digital, também tem capturado crescimento muito relevante no Brasil nos últimos trimestres, e assim a gente espera ao longo de 2021 que aconteça. E a Suzano, que é uma empresa brasileira, produtora de commodities, celulose, que mesmo num patamar baixo de celulose, com o nível atual de taxa de câmbio, a Suzano nunca foi tão rentável historicamente, e a gente entende que tem espaço para crescimento e valorização da companhia em bolsa ao longo dos próximos trimestres. Uma distorção bastante grande dessas 5 companhias em relação ao preço justo, portanto, uma taxa interna de retorno para o nosso portfólio bastante atrativa. Para finalizar, eu gostaria de também explicar sobre fluxos em busca de ativos de risco, commodities e especificamente do Ibovespa nos últimos meses. Esse movimento costuma ser natural e costuma começar com o Ibovespa, por ser o índice mais líquido e as empresas maiores dentro do índice que se valorizaram muito ao longo dos últimos 2 meses. Num segundo momento, as empresas de maior qualidade, líderes nos seus setores, que não necessariamente são as mega empresas do índice, mas são empresas grandes, relevantes, líderes,
elas não se valorizam tanto num primeiro momento, mas depois, num segundo momento, elas passam a ter uma performance superior. E é isso que a gente espera que aconteça ao longo dos próximos trimestres. E o nosso portfólio ele está concentrado especificamente nessas empresas que não são as mega caps do índice, mas sim são empresas grandes, relevantes, com liquidez, que devem se beneficiar muito num segundo momento. E isso explica, em parte, o desempenho superior do índice Bovespa em relação ao Brasil Capital 30 ao longo dos últimos 3 meses. Bom, esse é o resumo. Eu espero que todos passem muito bem no fim de ano e que 2021 seja um ano de muitas alegrias e muita saúde. Um abraço a todos.